Em nome do Pai, do Filho e do Neto. O que o rádio produziu para 3 gerações. Em 85 anos de rádio no Brasil, a música marcou a vida de diversos ouvintes. Vários sucessos e talentos foram revelados graças à divulgação que esse meio proporciona. Uma simples caixinha de som conseguia levar aos ouvintes um pouco da diversidade musical de nossa cultura. O senhor Jurandir Vilela, de 64 anos, conta um pouco o que escutava na rádio na década de 50. Eu sempre gostei de música, sempre. E escutava muito, na minha época, a Rádio Nacional do Rio. Andava muito futebol, muita música popular, e que eu gostava de Nelson Gonçalves, que eram os cantores da época, né? Orlando Silva e outros mais. E eu fui crescendo com isso. Sempre ouvindo esse tipo de música. Então eu me acostumei a escutar música popular brasileira. Qualquer seja ela, eu gosto. Incluindo as mineiras, lógico, né? Então, esse é o tipo de música que eu gosto de escutar. Música popular brasileira, principalmente. Algumas francesas, italianas e americanas, mas muito pouco. Por exemplo, tinha num domingo, ao meio-dia, um programa na Rádio Nacional que chamava, eu me esqueci agora no momento, mas era um som que era ao meio-dia, que era sempre com Orlando Silva, ao som do meio-dia. Era um programa que ficou no ar há mais de 20 anos. Os anos foram passando e o senhor Jurandir Vilela também continuou acompanhando a evolução na rádio. Em sua juventude, ouviu os grandes sucessos que davam início ao rock e os fenômenos que iam surgindo na música brasileira. Estava começando a minha juventude, peguei Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, né? E peguei as brasileiras, peguei Emilinha Borba, Marlene, Dircinha Batista, e as da época, todas da época. A década de 60 vinha chegando com força total, e com ela a rádio também. A música foi cada vez mais tomando espaço no interior do Brasil, promovendo diversas duplas sertanejas que foram conquistando espaço. O rádio para Geni Alves tinha múltiplas funções, era espelho e janela, era companheiro, era o fruto proibido, era o conselheiro. A sua história de amor com o rádio é de longa data. Embora afirme que na sua infância não teve a oportunidade de ouvir programas de rádio, lembra, no entanto, que quando jovem, onde houvesse um programa que contasse histórias de vida, lá estava ela, sintonizada de ouvido colado no aparelho. Geni sempre gostou de saber dos problemas enfrentados pelos ouvintes que ela nem conhecia, e gostava mais ainda de ouvir os conselhos do apresentador, especialmente do Eli Correia, que tinha um programa na Rádio Globo. Era 2h da tarde que ele iria às cartinhas. O programa começava, acho que meio-dia, aí 2h tinha sessão dessas cartinhas. Todo mundo gostava, principalmente por causa das cartinhas, que era assunto de coisas da vida, acontecimento da vida. Tipo assim, acontece uma tragédia. Geni afirma que histórias de terror eram sempre relatadas nesse programa e muitas vezes a tensão tomava conta de todos, porque normalmente eram histórias de assombração. Era uma casa assombrada que ele leu essa carta, né? Aí ele falou de uma casa assombrada, que uma família foi morar, que ninguém podia morar nessa casa, porque a casa era assombrada. Todo mundo que ia morar nessa casa tinha que sair, porque o espírito do ex-morador ficou habitado ali naquela casa, porque se sentia dono. E ele tinha um tesouro dentro daquela casa que a família não sabia. Aí, pelo fato de ele ter o tesouro enterrado dentro daquela casa, ele não foi embora, morreu, mas para ele estava vivo, vigiando na casa. Geni explicou que isso lhe marcou profundamente e a fez pensar nas questões materialistas da vida. Porque, de certa forma, a gente fica pensando, né? Que a pessoa, às vezes, luta a vida inteira para construir alguma coisa, aí ele se apega, né? Aqui tem pessoas que se apegam, né? Aí, quando morre, mas continua pensando que está vivo, querendo ter aquelas coisas materiais, né? O rádio de Geni era um rádio diferente. Esse rádio de madeira, esse rádio antigo, esse botão na frente, assim, esse botão grande. Tinha na casa do vizinho e quando eu fiquei maior de 18 anos, aí meu irmão comprou um, aí a gente passou a ouvir. Mas o que Geni jamais imaginava era que um dia ela fosse proibida de ouvir rádio. E essa proibição aconteceu assim que ela se casou. Não dá pra me falar assim não, porque daí eu casei,
A gente passou a ter rádio, mas não podia ouvir. Meu marido não deixava. Ele desligava o rádio, assim que eu ligava o rádio, desligava, não dava nem pra mim pegar em rádio nenhuma. Não dava nem pra mim pegar. Mas aí quando eu fui embora pra São Paulo, aí assim, aí lá eu escutava, né? Lá tinha uma rádio muito boa também, que aqui ela nem pega, ela chamava Rádio Nativa. Era programa de música, que a gente sempre foi apaixonado por música, né? Hoje, Geni é uma ouvinte fiel da Rádio Liberdade, porque adora música sertaneja e porque ali encontrou um programa parecido com aquele do Eli Correia, que ela ouvia quando era jovem. Um programa que também lê as cartas dos ouvintes. Ela também tem outras coisas também que eu gosto muito, outros programas que eu gosto muito, essas cartinhas também, ela lê certas coisas assim, que é um toque de reflexão, que é coisas também da vida. Então essas coisas assim da vida eu gosto muito de ouvir. Atualmente, a rádio continua conquistando milhares de ouvintes e a música passa a ser cada vez mais presente. O público jovem continua sendo a massa que movimenta e reinventa a música, sendo ela popular ou clássica, nacional ou internacional. O estudante Bruno Xavier, de 23 anos, que vive este momento, fala um pouco sobre o que ele gosta de ouvir na rádio em relação à música. Hoje eu gosto muito do estilo pop rock. E a rádio que eu escuto com mais frequência é a 98, geralmente na parte da manhã e na parte da noite. Tinha uns programas que eu gostava de ouvir, só que agora não tem mais, mas ainda assim eu considero a rádio como uma boa opção de música de pop rock também. A Jovem Pan eu também gosto, escuto periodicamente, assim, menos do que a 98, mas escuto também. Algumas rádios mais que tocam MPB eu gosto de escutar também, porque eu também gosto de MPB, gosto de bossa nova. Às vezes eu escuto a Inconfidência, a Guarani, a Alvorada também, que toca músicas assim de MPB que eu gosto também. No mais é mais assim por momento, assim, vou passando a música boa que tiver, que eu gostar, assim, eu escuto. Principalmente que aparece muito na rádio que eu mais escuto, que é a 98, que sempre mostra o sucesso de pop rock que tá surgindo. Tem também a cobertura que eles fazem, que todo ano eu escuto, do Pop Rock Brasil, fora mais alguns programas especiais também, as mais pedidas, Disco 98. Tinha 2 programas que eu gostava bastante na 98, que hoje em dia não existem mais, que era de 7 às 8, que era No Fundo do Baú. Então era uma diversidade muito boa também que eu gostava. Hoje não tem mais, mas nem por isso eu deixei de ouvir a rádio. A música não existiria e também não faria sucesso entre milhares de ouvintes se não fosse pela divulgação da rádio. De fato, a vida sem esse meio de entretenimento e informação não seria a mesma sem a famosa caixinha de abelha, que consegue unir diversas pessoas em uma mesma sintonia. Radioescola.com. Produção: Bruno Trindade, Débora Ferreira, Fernanda Pádua, Fernando Sandim, Leandro Mariano, Renata Martins e Sérgio Santana. Trabalhos técnicos: Hugo Deli e Toninho Martins. Coordenação: Professora Vanir Campelo.